Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2, onde a gente vai falar sobre hemostasia e coagulação sanguínea. Essa é a parte 1, onde a gente fala da hemostasia primária, sobre as plaquetas e as implicações clínicas. Aqui a gente começa falando sobre o que é a hemostasia. E a hemostasia significa prevenção da perda de sangue. Ou seja, toda vez que o nosso corpo ele tem uma lesão, ele tem um sangramento ativo, ele vai ter várias formas, vários mecanismos para parar essa perda de sangue e para fazer com que o nosso corpo ele não volte a sangrar novamente. E dentro desses mecanismos que a gente fala, a gente vai ter aqui a constrição vascular, a formação do tampão plaquetário, a formação do coágulo sanguíneo e o crescimento de tecido fibroso, que ele ocorre eventualmente. Aqui a gente tem uma lesão num vaso sanguíneo. E todos aqueles mecanismos, eles vão ocorrendo quase ao mesmo tempo. Aqui a gente vai falar primeiro da constrição vascular. Pensa aqui nesse vaso, onde o fluxo sanguíneo está correndo de maneira normal. Só que aí acontece essa lesão. Só que o corpo, ele não quer que a gente fique jorrando sangue, que o fluxo sanguíneo ele fique normal. Ele faz, então, uma vasoconstrição. Ele diminui a luz desse vaso. A musculatura lisa ela vai se contrair para que o fluxo sanguíneo ele diminua, para que a gente reduza essa perda de sangue. É uma das formas da gente minimizar. Além disso, as plaquetas elas começam a produzir uma substância bem importante que vai fazer com que haja ainda mais vasoconstrição, que diminui ainda mais a luz daquele vaso, que é o tromboxano A2, que vai estar ali estimulando essa vasoconstrição. Aqui a gente fala um pouco sobre a formação do tampão plaquetário. Mas antes da gente entrar a fundo no mecanismo, a gente vai falar um pouco sobre as plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos celulares. Lembram que ela vem lá do megacariócito? E o megacariócito ele é produzido lá na medula? Então, a medula aqui, ela vai produzir os nossos megacariócitos, que por sua vez vai originar as nossas plaquetas, que são esses fragmentos celulares aqui. A gente tem uma concentração das plaquetas no sangue variando ali de 150 mil a 300 mil. Algumas literaturas trazem um valor até de 450 mil. Depois disso, a gente tem uma meia-vida das plaquetas ali de 8 a 12 dias. Depois disso, elas são fagocitadas pelos macrófagos, principalmente os do baço. Falando um pouco da composição dessas plaquetas, a gente tem a presença de actina, de miosina, de trombostenina, que vão realizar a contração dessas plaquetas. A gente fala também dos resíduos de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, que compõem essas plaquetas aqui, e vão ser necessárias, além da síntese de enzimas, elas vão participar no armazenamento de íons cálcio, que vai ser importante na nossa formação do tampão plaquetário e na formação de coágulo também. A gente tem as mitocôndrias e sistemas enzimáticos que vão produzir ADP, ATP e prostaglandinas e vão participar de forma direta na ativação plaquetária, quando a gente falar do mecanismo do tampão plaquetário. A gente tem um fator de estabilização de fibrina, que vai participar da nossa hemostasia secundária, principalmente na coagulação sanguínea, na formação do nosso coágulo. E a gente tem um fator de crescimento, que é para crescimento celular, para proliferação. A gente tem também aqui na superfície dessas plaquetas a presença de glicoproteínas. A gente tem as glicoproteínas 1B, as glicoproteínas 6, as glicoproteínas 2B3A. Essas glicoproteínas a gente vai falar adiante e elas participam de forma direta no nosso mecanismo de formação do nosso tampão plaquetário. Agora a gente já pode falar sobre o mecanismo do tampão plaquetário. Aqui a gente tem a presença de um vaso sanguíneo. E a gente tem as túnicas, a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Lembrando que a nossa túnica íntima, ela está na parte mais interna do vaso aqui. Aqui, lembra que está passando o nosso sangue. E quando acontece uma lesão aqui, a gente perde a integridade. As células endoteliais que estavam aqui protegendo, elas vão ser rompidas, elas vão ser quebradas, elas vão ser degradadas quando ocorre uma lesão. E a gente tem a exposição de colágeno, que está presente embaixo desse endotélio. Então, ela está presente no tecido subendotelial. E lembra das nossas glicoproteínas que eu comentei com vocês, que está na nossa superfície das plaquetas? Elas vão se aderir a esse colágeno, principalmente as glicoproteínas 1B e as glicoproteínas 6. A glicoproteína 6, ela se adere de forma direta a esse colágeno. Já a glicoproteína 1B, ela precisa de uma ponte. E essa ponte é o fator de Van Willebrand. Esse fator de Van Willebrand, ele está de uma forma muito grande. Então, se ele não é clivado, se ele não é cortado, ele vai se aderir não só à parte lesada, mas à parte íntegra desse vaso. E para clivar, para cortar esse fator de Van Willebrand, a gente tem uma enzima bem importante, que é a nossa Adams 13, que ela vai participar ali, cortando, modulando o fator de Van Willebrand.
Então pensa assim, o nosso fator de Van Willebrand é uma ponte. A gente tem duas serras, que vão ser as nossas enzimas, a Adams 13, que vai cortar essa ponte. E depois ela deixa no tamanho ideal, no tamanho da lesão, que faz a ponte entre o colágeno exposto e as nossas plaquetas. Além disso, a gente fala depois que elas, aqui a gente mostra que é a adesão das glicoproteínas com o colágeno e o fator de Van Willebrand aqui como ponte. Além disso, a gente tem a adesão direta com as glicoproteínas 6, lembrem disso. Depois disso, as plaquetas, elas assumem formas irregulares. Tá vendo que elas nascem aqui uns pseudópodes nela? Elas têm inúmeros pseudópodes que vão ser formados quando ocorre essa adesão. Depois disso, elas se contraem. Lembra que eu falei que tinha trombostenina, tinha actina, tinha miosina nessas plaquetas? Elas vão se contrair e vão liberar vários grânulos. Esses grânulos, eles são nada mais nada menos que o ADP e tromboxana 2, que vai participar fazendo uma quimiotaxia, atraindo outras plaquetas para lá. Esses grânulos aqui, eles vão atrair essas plaquetas e vão chamar elas para se agregarem ali entre elas. Depois disso, a gente ocorre a adesão plaquetária aqui. Só que essa adesão plaquetária, ela não ocorre de forma direta. Ela tem aqui uma outra pontezinha que ela é formada. A gente tem aqui a glicoproteína 2B3A, que ela está na superfície dessa membrana, da membrana plaquetária. Só que ela não vai se aderir uma plaqueta a outra. Ela precisa de uma ponte. E essa ponte é o nosso fibrinogênio. E aqui a gente tem a nossa adesão plaquetária. E vai formar o tampão plaquetário. Aqui a gente recapitula. Na hemostasia primária, tudo aquilo que eu comentei com vocês. Só que a gente fala de 3 principais componentes. Então, a gente tem o endotélio, as plaquetas e o fator de Van Willebrand. Além disso, para ficar mais fácil, a gente pode dividir em fases. A fase de adesão, que é quando a plaqueta ela se adere ali ao colágeno. A fase de ativação, que é quando libera aqueles grânulos que eu falei, de ADP e tromboxano A2. E a fase de agregação, quando ocorre, junta todas as plaquetas e forma aquele tampão plaquetário. Então, aqui, na adesão, a gente tem a lesão, a exposição do colágeno, que está presente ali na lâmina basal, as glicoproteínas 6, que elas se aderem ao colágeno, e as glicoproteínas 1B, que se ligam ao fator de Van Willebrand, e ele vai se ligar ao colágeno. E lembra que o Adams 3, ele modula esse tamanho. A gente tem ativação com a liberação dos grânulos, que vai ser o tromboxano A2, que vai ser o ADP, e que vai atrair outras plaquetas. E a gente tem a agregação, que é através da glicoproteína 1B3A, que vai ser outro gancho que vai aderir plaqueta com plaqueta, só que o fibrinogênio ele vai agir como ponte. E aqui a gente já fala de uma implicação clínica bem interessante, que é quando o paciente ele tem pouca plaqueta circulando, numa trombocitopenia, numa plaquetopenia, que é um paciente com dengue, por exemplo. Esse paciente ele vai ter com facilidade microhemorragias, justamente que a gente tem pouca plaqueta circulando. Ela participa diretamente nessa prevenção da perda de sangue, na nossa hemostasia primária. Ela faz esse tampão. Então, quando a gente tem pouca plaqueta circulando, a gente tem, além de sangrar com facilidade, a gente tem petequia, a gente vai ter gengivorragia, a gente vai ter epistáxio, justamente porque não tem essas plaquetas fazendo essa vedação, fazendo esse tampão e parando aquele sangramento. E isso é uma das implicações clínicas bem mais interessantes que a gente tem em relação à trombocitopenia, que a gente não consegue vedar essas lesões minúsculas que acontecem no nosso endotélio, porque a gente tem pouca plaqueta circulando. Outra implicação clínica muito interessante que a gente tem é a hipotensão permissiva. Essa hipotensão permissiva é uma estratégia terapêutica que a gente usa em paciente que está com uma hemorragia ativa. A gente tenta não elevar a pressão arterial com fluido, seja Ringer lactato, seja soro fisiológico, para a gente fazer o quê? Para a gente só manter a pressão, a gente mantém a pressão mais baixa desse paciente, só para manter a perfusão ali dos órgãos principais, que é cérebro, coração, até a gente controlar a hemorragia. E por que a gente faz isso? Porque você lembra assim, a gente tem a lesão e a gente tem a formação do tampão plaquetário. Então o paciente está ali com um sangramento ativo. Os tampões, eles estão sendo formados ali. E a gente tem vários fatores de coagulação sendo lançados para a corrente sanguínea. E se a gente eleva a pressão muito cedo, o que acontece? A gente acaba lavando, a gente pode empurrar esse coágulo que acabou de ser formado. E a gente rompe o tampão. Esse tampão plaquetário, ele é frágil. Então, se a gente aumenta muito a PA com volume, com soro, com Ringer, o que acontece? A gente lava, a gente acaba
aumentando esse sangramento desse paciente. Então, a hipotensão permissiva, ela acaba protegendo, porque a gente tem uma menor pressão sobre o coágulo, então mais tempo para o sistema de coagulação ali, ele fazer um tampão mais firme, e a gente evita a diluição dos fatores de coagulação. Só que isso a gente tem algumas exceções da hipotensão permissiva, que vai ser no trauma crânioencefálico. Só que os outros traumas, trauma abdominal, a gente pode, por exemplo, fazer uma hipotensão permissiva, justamente para a gente não deixar esse paciente voltar a sangrar novamente. Então, pensa assim, um paciente que ele está politraumatizado, ele tem um sangramento abdominal ativo ali, ele vai chegar com uma PA para vocês ali de 8 por 5. Se a gente aumentar muito essa pressão arterial, por exemplo, de 12 para 8, de 12 por 8 ali, com soro, com ringer, a gente aumenta muito o sangramento desse paciente, porque a gente reabre os coágulos. A gente vai diluir as plaquetas, dilui o fator de coagulação e leva naquele ciclo vicioso. A gente faz reposição e aumenta o sangramento ainda mais. Por isso a gente tenta não elevar essa pressão arterial, a gente só mantém a perfusão ali para os órgãos vitais até o controle dessa hemorragia, até ali no centro cirúrgico, onde a gente vai realmente fazer a correção desse sangramento ativo. E é isso, pessoal. Essas foram as nossas referências usadas. Se inscrevam no nosso canal, deixem um like e ativem as notificações. Nos sigam no nosso Instagram e nas nossas outras redes sociais. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.